Olá, queridos inscritos, sejam bem-vindos para mais um capítulo. Peço, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e compartilhe com seus amigos. Assim vocês ajudam no crescimento do canal e no crescimento do projeto Literatura para Todos. Muito obrigada por estarem acompanhando a história e vamos para o capítulo de hoje. Livro Ana Karenina, de Lev Tolstói, capítulo 26. De manhã, Konstantin Lievin deixou Moscou e, ao anoitecer, chegou à sua casa. No caminho em seu vagão de trem, conversou com um passageiro vizinho sobre política, sobre as novas estradas de ferro e, assim como em Moscou, viu-se dominado pela confusão das ideias, pela insatisfação consigo mesmo, por uma vergonha de algo que nem sabia o que era. Mas, quando desembarcou na sua estação e reconheceu o cocheiro Kaoli Ignat, com a gola do casaco levantada, quando viu, na luz pálida que descia das janelas da estação, o seu trenó estofado, os seus cavalos de caudas atatas, em arreios com argolas e fitas, quando o cocheiro Ignat, ainda enquanto arrumava as bagagens, pôs-se a contar as novidades da aldeia, a chegada de um empreiteiro e o nascimento da cria de pava, Lievin sentiu que, aos poucos, a confusão se dissipava e a vergonha e a insatisfação consigo mesmo passavam. Sentiu isso no instante em que pôs os olhos em Ignat e nos cavalos. Mas, quando vestiu o sobretudo de peles que lhe foi oferecido, sentou-se, agasalhou-se e partiu no trenó, refletindo sobre as providências que teria de tomar na aldeia e olhando para o fatigado cavalo do Dom, atrelado do lado de fora do varal da troika, outrora usado como montaria, mas ainda fogoso. Lievin começou a compreender de modo completamente distinto tudo aquilo que acontecera. Sentiu-se inteiro em si mesmo e não queria ser outra pessoa. Agora só queria ser melhor do que fora antes. Em primeiro lugar, a partir desse dia, resolveu que não alimentaria mais esperanças de uma felicidade extraordinária, a qual deveria vir do casamento, e, em consequência, não menosprezaria tanto o seu presente. Em segundo lugar, nunca mais permitiria arrebatar-se por paixões sórdidas, cuja lembrança tanto martirizara nos momentos em que se preparava para apresentar seu pedido de casamento. Depois, lembrando-se do irmão Nikolai, resolveu que nunca mais se permitiria esquecê-lo. Acompanharia seus passos e não o perderia de vista para estar pronto a ajudar quando sua situação piorasse. Lievin o pressentia. Isso não demoraria a acontecer. Em seguida, a conversa com o irmão sobre o comunismo, que na ocasião ele não levara a sério, agora o obrigou a refletir. Julgava absurda a reforma das condições econômicas, mas sempre se dera conta da injustiça da sua fartura em comparação com a pobreza do povo. E então decidiu que, a fim de sentir-se inteiramente justo, embora antes já trabalhasse muito e não vivesse no luxo, agora trabalharia ainda mais e teria ainda menos luxo. E tudo isso lhe parecia tão fácil de executar que passou todo o trajeto entregue aos devaneios mais agradáveis. Como um animado sentimento de esperança numa vida nova e melhor, chegou à sua casa antes das 9 horas da noite. Das janelas do quarto de Agafia Mikhailovna, a velha ama que desempenhava as funções de uma governanta, caiu uma luz sobre a neve, no pátio, em frente à casa. Ela ainda não dormia. Kuzma, despertado por ela, correu para a varanda, descalço e sonolento. A cadela perdigueira elástica, que por pouco não derrubou Kuzma, veio pulando e ganindo, esfregou-se nos joelhos de Lievin, ergueu-se com vontade de pôr as patas dianteiras em seu peito, mas não se atreveu. Voltou cedo, patrão? Disse Agafia Mikhailovna. Cansei, Agafia Mikhailovna. Na casa dos outros é bom, mas na nossa é melhor. Respondeu e seguiu para seu gabinete. O gabinete iluminou-se aos poucos, com a vela que lhe trouxeram. Surgiram os detalhes conhecidos, os chifres de cervo, as estantes com os livros, o espelho, a estufa com a ventoinha
que havia muito carecia de reparos, o sofá que fora do pai, uma grande mesa, sobre ela um livro aberto, um cinzeiro quebrado, um caderno com a sua caligrafia. Assim que pôs os olhos em tudo isso, assaltou por um momento uma dúvida quanto à possibilidade de construir aquela vida nova sobre a qual devaneara na viagem. Todos aqueles vestígios da sua vida pareceram cercá-lo e dizer: não, você não fugirá de nós, e não será diferente, mas sim o mesmo que já era, com as suas dúvidas, com a eterna insatisfação consigo mesmo, com as vãs tentativas de se corrigir, com os fracassos e com a eterna esperança de felicidade que não veio e que para você é impossível. Mas se os seus objetos lhe diziam isso, uma voz diferente, na alma, lhe dizia que não era preciso sujeitar-se ao passado e que cada um podia fazer de si o que bem entendia. E ao ouvir essa voz, Lievin aproximou-se do canto onde estavam 2 pesos de 16 quilos e pôs-se a levantá-los com movimentos de ginástica, tentando imbuir-se de ânimo. Atrás da porta rangeram passos. Ele rapidamente baixou os pesos. Entrou o administrador e disse que tudo corria bem com a graça de Deus, mas ocorreu que o trigo sarraceno havia queimado na nova secadora. Essa notícia irritou Lievin. A nova secadora fora construída e, em parte, inventada por Lievin. O administrador sempre fora contrário àquela secadora e agora, com um triunfo dissimulado, anunciava que o trigo sarraceno queimara. Lievin tinha a firme convicção de que se o trigo queimara, o motivo era que não foram tomadas as medidas que ele havia recomendado 100 vezes. Aborreceu-se e repreendeu o administrador. Mas havia um acontecimento importante e feliz. Nascera a cria de Pava, sua melhor e mais valiosa vaca, comprada numa exposição agrícola. Cusmá, traga o sobretudo de peles. E o senhor, mande trazer a lanterna. Vou até lá dar-lhe uma olhada. Disse para o administrador. O estábulo para as vacas mais valiosas ficava agora atrás da casa. Depois de atravessar o quintal e contornar um monte de neve e os lilazes, Lievin aproximou-se do estábulo. Sentiu o cheiro de estrume morno quando a porta, emperrada por causa do frio, se abriu e as vacas, surpresas com a inusitada luz da lanterna, começaram a mexer-se sobre a palha fresca. Rebrilhou o amplo dorso liso, malhado de preto da vaca holandesa. Berkut, o touro, jazia com sua argola no focinho e fez menção de levantar, mas pensou melhor e limitou-se a bufar 2 ou 3 vezes quando passaram por ele. Pava, a beldade vermelha, imensa como uma hipopótamo, tendo virado de costas, encobria a bezerra dos intrusos e a cheirava. Lievin entrou na baía, examinou Pava e ergueu a bezerra malhada de vermelho sobre suas pernas compridas e cambaleantes. Nervosa, Pava chegou a mugir, mas acalmou-se quando Lievin repôs a bezerrinha junto dela e, depois de exalar um pesado suspiro, começou a lamber a cria com a língua áspera. A bezerrinha fuçava e empurrava com o focinho por baixo da virilha da mãe, enquanto girava o rabinho. Ilumine aqui, Fyodor! Traga a lanterna para cá! Disse Lievin, observando a bezerrinha. Igual à mãe, apesar de ter a cor do pelo igual ao do pai. Muito bonita, comprida e de ancas largas. Não é uma beleza, Vassili Fyodorovitch? Perguntou ao administrador, esquecendo o trigo queimado e reconciliando-se totalmente com ele, sob o efeito da alegria diante da bezerrinha. E como poderia ser feia? Ah, o empreiteiro Semyon veio um dia após a partida do senhor. Será preciso acertar as contas com ele, Konstantin Dmitrich, disse o administrador. Já falei com o senhor, antes, sobre a máquina. Bastou essa questão para transportar Lievin de volta para todos os pormenores da propriedade, que era grande e complexa. E ele saiu do estábulo das vacas direto para o escritório. E depois de falar com o administrador e com o empreiteiro Semyon,
Voltou para casa e seguiu direto para a sala no andar de baixo.